Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma aula gratuita, aula online para ensinar o povo de Deus a usar a inteligência artificial e hoje, de forma específica, usar a inteligência artificial para elaborar materiais bíblicos, materiais didáticos para ser usado na sua aula, para ser usado ali na célula, para ser usado no estudo bíblico numa pregação. Então, hoje nós vamos ver a diversidade de materiais que pode ser produzido pela IA e otimizar o nosso tempo, né, minha gente? Porque tempo é ouro. E o nosso tempo tem que ser usado com sabedoria. A Bíblia diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, se precisamos remir o tempo, vamos nos apropriar de uma ferramenta que vai nos dar condições de fazer as coisas com mais rapidez. E essa é a proposta da inteligência artificial. E, pontualmente, uma inteligência, um aplicativo construído, elaborado, pensado especialmente para o público cristão. Então, nós vamos aprender tudo que for ensinado aqui, você pode aplicar em qualquer IA, certo, doutor Felipe? Isso aí. Mas Uhum. se você usa a inteligência artificial elaborada para os cristãos, para o povo evangélico, você vai ter um ganho muito mais eficiente. E eu quero começar, doutor Felipe, chamando aqui a leitura do Salmo 150. É o último salmo da Bíblia, né? São 150 salmos e esse é o último salmo. E ele diz assim: Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem na grandeza sem igual. E é com esses versículos 1 e 2 que nós damos abertura a essa aula. Vamos louvar ao Senhor por todos os feitos, por todas as suas maravilhas, e uma das maravilhas que ele tem nos concedido é criatividade, sabedoria e inteligência, e por isso nós o louvamos. Então vamos começar. Doutor Felipe tem aí o tempo à disposição para nos ensinar como a gente pode elaborar esses materiais didáticos e bíblicos com a inteligência artificial? Quero dizer que temos aqui gente de todo lugar do Brasil, viu? Bahia, São Paulo, Recife, Maranhão, Rio de Janeiro, Cuiabá, Minas, Goiás, eu acho que eu já falei. Tem muita gente aqui. E aproveite esse tempo para aperfeiçoar suas habilidades e se liga aí, anota tudo direitinho. Simbora! Que felicidade estar aqui com todo mundo, né? Uma honra, professora Eliene, sempre uma felicidade dividir diversos momentos de aprendizado contigo. Estar aqui na FTBB para mais um encontro, né? Sobre materiais didáticos cristãos com IA. A gente desenvolver isso juntos, né? E principalmente utilizando o TEOS 24 horas, que tem feito muita diferença na vida dos cristãos, seja na questão do estudo bíblico, seja na questão do desenvolvimento do seu ministério. Quero aqui agradecer o Dr. Esdras, né, que é o nosso grande líder aqui na FTBB, e é uma felicidade aprender com ele também, ter tantas oportunidades. E vamos então iniciar aqui o nosso encontro. Eu vou compartilhar aqui o nosso mapa mental, tá? Depois eu vou enviar o mapa mental para a professora Eliene, que vai divulgar aí para vocês, né? Também vamos disponibilizar dentro do TEOS 24 horas todo esse material, tá? Eu espero que vocês estejam vendo aí, tá? E vamos então iniciar a nossa aula sobre materiais didáticos cristãos com IA. Eu honestamente estava muito ansioso para essa aula porque eu sou professor, então, né, tudo que envolve esse momento de docência, para mim é um motivo de muita felicidade, muita empolgação, né? E apesar de eu ser professor, eu não
assim, fazendo, eu estou completando nesse ano 18 anos como professor no ensino superior. E apesar de ter 18 anos no ensino superior, assim, maior parte da minha jornada, eu sempre me senti um pouco travado no desenvolvimento de materiais, sabe? Eu não era o professor mais inovador do mundo quando o assunto é desenvolvimento de materiais didáticos. E eu confesso que quando eu passei a usar a inteligência artificial, e quando passei a criar inteligências artificiais que são treinadas para materiais didáticos, isso me trouxe assim um novo mundo, na verdade, de aplicações que eu honestamente não tinha antes. Eu, por exemplo, olhava alguns colegas que criavam games, sabe, enquanto materiais didáticos, games para utilizar com seus alunos, e eu ali, sabe, mas eu não tenho essa criatividade toda, né? E hoje eu consigo ter isso, né? Com muita integridade, com muita honestidade, usando materiais didáticos e desenvolvendo isso de uma maneira ainda mais profunda, né? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês não é somente algo utilitarista, digamos assim, crie materiais didáticos aqui de uma maneira eficiente, mas é algo que quem tem o chamado, né, de ser professor, de ser mestre, eu tenho certeza que muitos aqui vão sair bem empolgados no desenvolvimento desse chamado, né? E de alguma maneira, todos nós, quando sabemos criar materiais didáticos cristãos, nós podemos também desenvolver ainda mais a nossa responsabilidade como cristãos, né? Enquanto evangelistas, de levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Então, uma das formas de a gente levar essa palavra é por meio justamente de materiais didáticos, tá? Então, hoje nós vamos ver como que quando nós utilizamos IA e especialmente uma IA treinada para cristãos, como é o TEOS 24 horas, nós podemos criar materiais didáticos profundos, interessantes, em minutos, sem perder a integridade, sem nenhum propósito assim utilitarista na nossa criação de materiais, tá? E por que criar materiais? Por que que a gente pode criar enquanto cristãos? Por que que a gente pode fazer isso, né? Eu sei que muitos irmãos têm dúvidas. Será que a IA não é coisa do mundo? Sabe? Será que quando eu uso a IA, eu de alguma maneira não estou abrindo mão de uma relação bíblica com o Espírito Santo? Né? É legítimo ter essa preocupação e é esperado, porque a gente está diante de uma inovação tecnológica e essa inovação tecnológica traz perguntas para todos nós, né? Mas a resposta é entender que a IA é só mais uma ferramenta. Assim como a internet é uma ferramenta, assim como o vídeo do YouTube é uma ferramenta, assim como esta aula é uma ferramenta, assim como a nossa história de vida é uma ferramenta, assim como uma conversa de elevador é uma ferramenta. E como toda ferramenta, depende de como ela é usada. Há pessoas que usam a IA de um jeito inadequado, né? Há pessoas que usam uma caneta, uma impressora, uma tela de computador, a internet de um jeito inadequado. Mas eu e você temos a responsabilidade de usar a IA cumprindo todos os princípios bíblicos que são esperados da nossa conduta, né? Especialmente a questão de fazer tudo para honrar a Deus, né? Existem bases bíblicas importantes para o uso da IA, em especial para a criação de materiais didáticos com IA. Por exemplo, se a gente pega Êxodo 31, 3 e 4, quando vai dizer, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. De alguma maneira, se a gente diz que é impossível ter qualquer tipo de relação com Deus só porque eu estou criando um material didático por IA, a gente geralmente não sabe o que é a IA. Porque a IA
como ela é só uma ferramenta, ela é só um ponto de partida. E você vai ver aqui como que eu e você, ao termos um relacionamento com o Espírito Santo e ao orarmos, ao jejuarmos, ao lermos a palavra, nós podemos usar a IA como algo que vai nos facilitar no processo de criação de materiais didáticos. A gente pode pegar Provérbios 18:15, que vai dizer: o coração do prudente adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, usar novas ferramentas é a parte dessa busca pelo conhecimento que nos ajuda a, inclusive, não somente aprender mais, mas a discipular mais. Né? A 1 Coríntios 10:31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E nós sabemos que até mesmo a IA, quando usada com integridade, pode ser um meio de glorificar a Deus. Você pode usar como um evangelista, você pode usar como um mestre, você pode usar como um pastor, você pode usar em diversos ministérios materiais didáticos. E o material didático ele tem esse propósito, justamente permitir que eu e você ensinemos da melhor maneira a palavra de Deus, né? Também temos aqui, estou aqui trazendo vários amparos, né? Justamente para que todos nós possamos entender que o que a gente está fazendo é usando uma inovação tecnológica para materiais didáticos. Colossenses 3:23. Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, quando eu uso a inteligência artificial para a criação de um material, o que importa é o que está no meu coração. E Deus conhece o nosso coração. A produção de materiais didáticos cristãos com IA não substitui a ação do Espírito. Mas o que precisa estar claro é o que está no meu coração. Então, existem algumas bases bíblicas que, óbvio, são inafastáveis do uso da IA, especialmente na criação de materiais. Agora, vamos lá, algumas premissas do uso da IA, né? Inclusive, eu quero que você coloque aqui no nosso chat, já pode até ir adiantando, qual material que nós vamos criar hoje para você, tá? Eu vou mostrar aqui vários materiais diferentes e eu queria entender o tema, eu queria entender qual é a sua necessidade hoje para que a gente possa utilizar esses materiais e criar esses materiais aqui ao vivo. Primeira premissa, a IA é servo e não senhor. Então a gente sabe que diversas coisas que Deus permite que sejam criadas não podem ser senhores da nossa vida. O dinheiro não pode ser senhor da nossa vida. A gente não pode praticar idolatria. E a IA é apenas servo e não senhor. O Espírito Santo continua sendo nosso mestre. Ele orienta conteúdo, ele orienta nosso coração, ele orienta a aplicação desses materiais. Agora, a IA permite eficiência de tempo para você focar no que importa. O que que importa? Oração, jejum, comunhão, ministério, né? Apresentar Jesus. E você usa a IA como um mecanismo para acelerar isso. Então, quais são as grandes vantagens aqui da inteligência artificial? A gente ganha tempo, né? O que levava horas pode ser feito em alguns minutos, né? A gente tem qualidade, porque por mais que eu tenha um conhecimento sobre um determinado assunto, eu não necessariamente vou ter competências e habilidades para transmitir esse assunto de formas diferentes, para pessoas diferentes. Por exemplo, certamente nós temos pessoas aqui que são muito conhecedoras da palavra de Deus no que concerne a questão da salvação. Porém, é muito diferente o modo de ensinar salvação para uma criança de 5 anos e um adulto de 40 anos. Então, quando eu uso a inteligência artificial, eu consigo converter aquele meu conhecimento profundo em salvação para públicos totalmente diferentes.
É claro que eu posso inovar aqui, né? Numa escola bíblica dominical, numa reunião de célula, eu posso criar um material didático num formato game, um jogo. Olha que interessante. Quem aqui já pensou em criar um jogo? Eu já pensei, mas honestamente, como eu falei no início, eu não me sentia muito competente mesmo para criar jogos. Hoje eu crio jogos praticamente para todas as minhas aulas, se não para todas, para 90% das minhas aulas. E com a ajuda da inteligência artificial, eu trago aquilo que eu tenho de conhecimento para usar a inteligência artificial e ela me ajudar com jogos, inclusive jogos cristãos. E reconhecimento. De alguma maneira, líderes, mestres, professores passam a ser vistos como referência, como inovadores no reino, né? No outro dia, eu estava refletindo sobre isso, né? Nós temos muitos perfis cristãos nas redes sociais e glória a Deus por isso. Mas se a gente pegar, né? Era uma reflexão que eu estava fazendo, tá? Eu até, de repente, é um olhar meu que você pensa muito diferente de mim. Mas poucos são os perfis que estão mostrando como desenvolver a docência numa escola bíblica dominical, como desenvolver materiais didáticos para células, perfis que vão, de uma maneira mais operacional, ajudar o cristão no seu dia a dia de ministério, né? Então, olha só quanto espaço nós temos de líderes, de mestres, de evangelistas que podem desenvolver o seu chamado assim, né? Aí alguns poderiam dizer, agora vamos entrar aqui na questão dos materiais cristãos, né? Quando a gente fala materiais cristãos, é importante a gente entender o que que é isso, tá? Seria muito fácil eu ir direto aqui para a inteligência artificial e começasse a fazer materiais, mas eu quero te dar premissas, ferramentas para isso, para você usar até com mais segurança e extrair o melhor da inteligência artificial. O que que são materiais? São recursos que organizam, transmitem, e facilitam a compreensão da palavra. E óbvio, quando a pessoa entende a palavra de Deus, entende o propósito de Deus para a vida dela, ela passa a ter um relacionamento ainda melhor e mais profundo com Deus. O material didático cristão é uma das ferramentas. E aí, observa que todos nós, 100%, independente de estarmos numa sala de aula cristã, nós podemos e devemos criar materiais didáticos para o nosso estudo e para o nosso ministério. No mínimo, para a gente mesmo, para a gente estudar mais. E aí a gente tem aquela dor, né? A hora de produção, né? Aí eu vou acabar abrindo mão do meu tempo de oração, do meu tempo de evangelizar, né? E aí é que entram os tipos de materiais. Agora, e essa é uma parte muito decisiva na aula, eu vou te mostrar diversos materiais diferentes que você pode criar para você, para o seu ministério e para levar a palavra de Deus para o mundo, inclusive na internet. Talvez alguns aqui estejam precisando de ideias, de materiais para terem uma presença digital maior, inclusive, e falarem mais sobre Deus na internet. Então, aqui a gente vai começar. Primeiro tipo de material, a apostila, tá? O primeiro tipo de material, a apostila. É um tipo de material que provavelmente você conhece bem, né? Porque muitos de nós já tivemos contatos com a apostila, até no meio não cristão, né? Na escola, na faculdade, tem muito a apostila, tá? Então, isso é uma coisa que é muito legal de você desenvolver. Geralmente, a apostila é um conteúdo aprofundado, explicativo e estruturado em capítulos sobre um assunto. Então, Felipe, um tema que move muito meu coração é discipulado. Inclusive, estive com o Dr. Esdras em Salvador há alguns meses e ele me deu um livro primoroso sobre discipulado e eu fiquei muito feliz, né? Então, ó, discipulado, eu posso criar uma apostila de discipulado
com fundamentos na fé cristã, né? Ou então, Felipe, eu queria criar uma apostila que ajude as pessoas a entenderem mais um livro da Bíblia. Então, vou criar uma apostila sobre o Evangelho de João, por exemplo. Inclusive, posso trazer exercícios de reflexão, né? Felipe, eu vou ministrar uma aula na escola bíblica dominical e a minha aula vai ser sobre doutrina bíblica batista. Então, eu posso criar uma apostila sobre isso. Esse é o primeiro tipo de material. O segundo tipo de material é o checklist, né? É o checklist. É traduzindo a lista de checagem. É uma lista de verificação clara e objetiva para acompanhar tarefas ou critérios. Esse é um outro material. Pensa só, você que é líder de uma igreja e uma das suas responsabilidades é justamente coordenar essa questão da organização das células, dos pequenos grupos. Você pode criar um checklist para preparar, para criar uma célula ou pequeno grupo. Isso é um material didático. Ou então, o teu ministério diz respeito à visitação pastoral. Aqui no TEOS 24 horas, nós temos visitação pastoral, né? E você pode criar um checklist para visitação pastoral em hospitais. Ou o teu ministério é coordenar a escola bíblica. Então, um checklist para professores de escola bíblica dominical, para eles implementarem antes da aula. O que que tem que preparar, qual o tempo de aula, você deixa tudo em checklist. A gente sempre pensa checklist, a gente pensa muito material didático como apostila. Mas, na verdade, em muitas situações, os nossos materiais podem ser para uso interno da igreja, né? Uma das disciplinas que eu achei mais assim curiosas dentro da faculdade de teologia foi implantação, criação de igrejas. E eu fui vendo justamente a importância da gestão, né? Como uma maneira de organização de pequenos passos da igreja de crescimento. Isso é muito interessante. E às vezes o que falta é um checklist que uma outra pessoa que vem depois de você consiga implementar, né? Se a gente pensa, por exemplo, até mesmo transmissão de liderança, imagina tudo em checklist, isso ajuda nessa transmissão. E é um material didático. Um outro material didático você pode criar um tutorial. É um passo a passo sequencial e detalhado para ensinar um processo ou atividade. O checklist, ó, são tarefas que eu vou marcando. O tutorial é um passo a passo. Eu tenho que seguir uma sequência, né? Preciso seguir uma sequência. Um exemplo é quando se vai ensinar sobre sermão, geralmente se ensina algumas sequências de sermão. Então você pode criar um material didático em formato tutorial em que aquela pessoa vai aprender a sequência do sermão expositivo, por exemplo. E aí vai todo passo a passo. Tutorial para organizar um culto doméstico em família. Já parou para pensar nisso? Imagina, né? Geralmente a gente pensa o culto como o momento da igreja, a gente pensa o culto nos pequenos grupos, isso é tudo muito importante. E o culto familiar, que pode ser desenvolvido somente pela esposa e o marido, pela esposa, o marido e os filhos, que estão ali naquele contexto diário de interação, para que seja uma parte da rotina, né? Em que você vai ajudar até mesmo na gestão do tempo da família para aquela atividade de culto doméstico. Um tutorial. Quantas famílias hoje não fazem um culto mais familiar porque de repente ou não teve a ideia ou não tem um passo a passo que possa ajudá-la nisso, né? O momento da família é um momento mais decisivo do relacionamento com Cristo. Então,
Olha como é importante isso, né? Você pode criar um tutorial justamente para isso. Tá claro até aqui? Eu só estou te falando de três materiais, mas eu tenho vários outros. E o objetivo aqui é de abrir a sua mente sobre quantas coisas diferentes podem ser feitas dentro do TEOS 24 horas. E a gente espera que você entre no TEOS 24 horas hoje, aqui durante a nossa aula, né? E eu estou abrindo a sua mente, mas eu vou criar os materiais aqui. Tá? Coloca o tema que você gostaria que a gente criasse o material, e se for o caso, até mesmo o tipo de material, tá? Resumo, resumo, né? Muitos de nós criamos resumos, ó. Síntese de um tema, destacando pontos essenciais de forma concisa, né? Vamos, por exemplo, o resumo do Sermão da Montanha, o resumo da vida de José do Egito, o resumo do livro de Jó. Então você pode resumir livro, pode resumir histórias bíblicas, você pode resumir uma passagem. Olha quantas coisas interessantes. Eu te digo mais. Essa daqui é uma das coisas mais importantes de criação de material didático para si mesmo, tá? É, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ter o resumo de algo antes de eu ler algo. Só que eu tinha muita dificuldade de ter isso na era pré-IA, porque não era fácil ter o resumo de alguma coisa na era pré-IA, né? Hoje, com a IA, é muito fácil. Então, vamos supor, eu vou ler um determinado livro, livro de Neemias, marcou muito, inclusive. Eu posso ler um resumo do livro e depois eu leio o livro. Você não acha que quando você vê o resumo antes, você de alguma maneira não tem um panorama mais geral do livro, e aí você vai ler com muito mais direcionamento aquele livro depois? E isso pode acontecer em diversos outros momentos da sua jornada, tá? Então, o resumo é algo que é um material que você pode usar para si, mas também para outras pessoas, obviamente, né? Outro, outra possibilidade, história. História, uma narrativa didática usada para engajar o aprendizado. E nós temos a melhor fonte de histórias do mundo, que é a Bíblia. E às vezes você pode narrar aquela história de um jeito que seja mais palatável para o grupo que vai receber a história, né? Então, como eu falei, uma criança de 8 anos, você pode narrar uma história de um jeito diferente de um adulto de 40, ou de um grupo de jovens, ou um curso de casais, ou um momento de discipulado que a pessoa está buscando uma restauração. Então, é a mesma história. Você não muda a história. O que você faz, na verdade, é adaptar o modo como a história é contada a depender do público, da situação em que isso acontece. Então, todos nós conhecemos a história de Davi e Golias, mas eu posso contar essa história de maneiras completamente diferentes para uma criança de 10 anos, assim como num curso de solteiros, assim como num curso de casais, assim como para pessoas que estão buscando restauração do casamento. A mesma história, com nuances diferentes. Isso é a mágica, né? Isso é o fascinante, porque você consegue tocar aquelas pessoas de uma maneira muito profunda. Ou então, quando você faz um conto baseando-se na parábola do bom samaritano. Olha que legal. Então, histórias são mecanismos de conexão. Não é por acaso que a Bíblia é repleta de histórias, né? Deus poderia
ter escolhido outros estilos para transmitir a sua palavra, outras narrativas para transmitir a sua palavra. E ele escolheu predominantemente a história. Então, não é por acaso isso, que a história é fixa. A história gera emoção, a história gera a pessoa se posicionar dentro daquela história. Quando você escuta a mulher do fluxo de sangue, quando você lê a parte da mulher do fluxo de sangue, você se sente ali. O tanque de Betesda, você sente a dor daquele paralítico, a frustração dele de estar há décadas lá e não conseguir chegar a tempo dentro do tanque. Então, Deus escolhe a história como uma das suas formas de conversar conosco, e nós podemos utilizar a sua história para conversar com outras pessoas, sejam elas crentes, convertidos, não convertidos, no nosso evangelismo e por aí vai, tá? Outro, game. E essa é uma das coisas que, honestamente, de tudo que eu falei, é que eu mais senti dificuldade. E hoje, com o TELS 24 horas, nem eu, nem cada um que está aqui precisa ter essa dificuldade. A game nada mais é do que uma atividade interativa ou gamificada para aprendizado lúdico, tá? Então, o que que é um game? Pega aí um game que vem na sua mente agora. O que que é? A gente geralmente pensa o videogame, né? É algo que a pessoa joga, que a pessoa tem fase, tem missão, tem premiação, tem objetivo. Então, por exemplo, você pode criar um quiz, né? Um jogo de perguntas e respostas sobre pessoas do Antigo Testamento, né? E usar na próxima conferência da sua igreja, ou usar na próxima encontro, né? De 2 dias, no seu próximo retiro na sua igreja. Pode criar um jogo de cartas com os milagres de Jesus. Pode criar um caça-palavras com os nomes dos 12 apóstolos. Depende do que você deseja fazer, né? E qual o público que você vai usar o game. Outro, um manual. Manual. Olha, estão vendo, pessoal? Assim, a variedade. Vocês estão saindo dessa aula com repertório de materiais e com uma IA que vocês podem usar, né? E aplicar os seus materiais e gerar seus materiais. É um documento técnico, instrucional, para orientar procedimentos, né? Então, manual de ética cristã para jovens, manual de evangelismo nas ruas. A sua igreja tem ministério que vai para as ruas, que vai para as praças. Manual de ações sociais. Sua igreja faz ações sociais. Às vezes, a gente quer que algum membro da igreja faça algo, a gente quer estimular isso nele, a gente quer discipular, mas está faltando um manual para que a pessoa entenda de uma maneira técnica e instrucional o que ela precisa fazer. Manual de professores do seminário teológico, manual de avaliação, sabe? Só que veja, a IA vai fazer isso para você. Você tem uma IA cristã que vai, com as premissas cristãs, te ajudar nesse processo. Muitos de nós, às vezes, o que diferencia a gente desenvolver um grande líder, discipular um grande líder, ou uma pessoa que vai se sentir ainda muito contida, é o fato de a gente não entregar um manual para essa pessoa e não ajudá-la na implementação do manual. Muitos de nós, até mesmo agora como discipulados e não como discipulantes, precisamos de um passo a passo. Eu não sei vocês, mas eu dependo muito de passo a passo. Eu sou a pessoa que gosta de saber da jornada, sabe? Você pode me chamar para caminhar numa floresta, mas eu quero saber o itinerário. Então, o manual me ajuda muito, né? E eu posso criar um guia. O que que é um guia? Guia é um documento prático com recomendações,
boas práticas sobre algo. Isso daqui existe muito na internet hoje, tá? Tem muitas pessoas, muitos perfis cristãos que fazem isso na internet. Por exemplo, e eu acho muito legal esse tipo de guia, né? Eu não sei se você já fez isso, de repente você pode fazer para sua igreja. Guia de leitura bíblica em um ano, né? Isso é uma meta interessante, né? Você, a cada ano que você inicia, pode ser cada um no seu aniversário, né? Cada um, quando faz aniversário, mais um ano aí que Deus permite que a gente esteja aqui, você iniciar um novo ciclo de leitura bíblica, sabe? Então, guia de leitura bíblica em um ano, guia de jejum com orientações práticas. Jejum é uma das formas mais incríveis de você ter um relacionamento com Deus e de você mostrar sua submissão a Deus. E poucas pessoas ensinam de maneira prática jejum. E a gente pode ter um guia que ajude os irmãos a praticarem o jejum com mais frequência. Um guia prático de oração para novos convertidos, né? Então, muitos novos convertidos não sabem ainda orar, não sabem ainda desenvolver uma rotina de oração, uma rotina de relacionamento, e o guia pode ajudar nisso. Tá vendo? De uma maneira prática, tantas possibilidades. Eu nem falei de todos os materiais, porque a gente poderia ficar aqui até amanhã. Apostila, checklist, tutorial, resumo, história, game, manual e guia. Tá claro até aqui? Tá claro até aqui? A gente vai agora entrar no TELS, né? A gente vai para a parte prática. Eu não queria ir para a parte prática, e eu peço desculpas por isso, sem antes trazer essa discussão mais profunda sobre materiais didáticos cristãos, porque eu acho que o aprendizado aqui vai ser muito maior você tendo esse repertório, tá? Mas tudo bem até aí, né? Professora Eliane, tô caminhando bem aí? Alguma observação? Está caminhando bem. Tem muitos materiais que você citou aí que a gente nem imaginava que podia usar. Tem outros materiais aí, pessoal pedindo, né? Então, vai ser top, top. A gente vê como a IA, como o TELS 24 horas, pode nos ajudar a criar esses materiais. Plano didático, plano de aula, dinâmicas, né? Jogos. Tem sido maravilhoso. Vamos lá. Agora queremos ver a prática. Isso aí. Coloca o link do Theo, professor, aqui no chat, por Sim. favor. Vou deixar o link do TELS aqui. Quem quiser assinar o TELS aqui durante a nossa aula vai ser muito bem-vindo, tá? O TELS é uma iniciativa que a gente está desenvolvendo dentro da FTBB. Então, você que quiser utilizar o TELS, pode dar esse passo agora. E eu vou aqui já. Vamos agora à parte mais legal, que é criar os materiais, né? Quem aqui tem alguma sementinha de mestre, de professor, vai adorar, né? Olha só, esse é o TELS 24 horas, é a nossa IA treinada para cristãos, seja para você aprofundar seus estudos bíblicos ou desenvolver o ministério. Tá, o TELS ele tem diversos assistentes. Olha só, assistentes de estudo, como o Antigo Testamento. E observa que, diferente dessas IAs genéricas, por exemplo, ChatGPT, Google Gemini, Copilot, DeepSeek, elas não são treinadas em mundo cristão, né? Inclusive, como elas pegam conteúdos da internet, elas pegam muitas coisas não cristãs e até mesmo heresias, né? O TELS 24 horas é treinado para cristãos. Então, se alguém que não é cristão quiser fazer alguma coisa errada aqui dentro, não vai poder, não vai conseguir, tá? Ele trava qualquer coisa inadequada para cristãos aqui. E o TELS 24 horas, ele tem diversos assistentes 100% treinados. Esse daqui é o Antigo Testamento. A gente fez ele em formato de formulário por um motivo simples. Os cristãos geralmente não sabem de engenharia de prompt. Aliás, não só cristãos, né? As pessoas não sabem de engenharia de prompt, não sabem utilizar a IA de um jeito profundo. Então, o formulário permite que a pessoa extraia um excelente resultado, mesmo não sabendo de engenharia de prompt. Esse é o problema de IAs como o ChatGPT e outros,
que a pessoa precisa saber de engenharia de prompts para extrair um pouco melhor o resultado. Tem o assistente de Novo Testamento também, com a mesma lógica. Você sempre pode subir aqui no Clipsezinho arquivos e materiais, tá? Aí tem os nossos assistentes de idiomas, ó. Aramaico bíblico, hebraico bíblico e grego bíblico. Resumo de bibliografia, você que está estudando e quer um resumo de uma bibliografia. Aprendizado com o YouTube, você pode pegar uma pregação, você pode pegar uma aula que está no YouTube e ele gera um aprendizado para você aqui. Você conversa como se fosse a pessoa que está no vídeo do YouTube. E o engenheiro de prompt é para quem simplesmente quer jogar o jogo profissional de uso da IA. Para você ter ideia, olha aqui, ó. Quero sua ajuda na elaboração de um prompt completo para estudo bíblico focado em Isaías 48. Quero que o prompt me ajude a entender os detalhes em contexto social, político, geográfico, econômico e teológico que envolve esse versículo. O objetivo é usar o prompt no Gemini, né? O outro aqui, ó, eu coloquei no Antigo Testamento, dentro do Theos 24 horas. Olha a diferença. Isso daí, olha o tamanho desse prompt. Depois eu só uso aqui no Antigo Testamento. Olha o tamanho do prompt. Ele já usa o algoritmo do Theos 24 horas. Veja, eu fiz aqui para o Theos 24 horas. Olha como que é diferente para o Gemini. Por isso que às vezes você usa um prompt que pega na internet, mas ele funciona de maneira diferente a depender da IA. Então são assistentes de estudo. Nós temos assistente de ministério, e aqui é onde a gente vai ficar hoje trabalhando, porque a gente vai usar o criador de materiais bíblicos. Ó. Guia de oração, criador de devocional para sua igreja, elaborador de sermão, defenda a sua fé, que é apologética, principalmente você que vai fazer evangelismo, você que vai apresentar Jesus para não cristãos, né? Poemas bíblicos, tá? Você que tem uma veia mais literária, mais lúdica. Letras de músicas bíblicas, tanto poema quanto letra, muitas pessoas podem usar até mesmo em ministério infantil. Criador de materiais, que é onde a gente vai ficar, tá? Visitação pastoral, veja que esse assistente é diferente. Eu simplesmente respondo pergunta e ele cria o roteiro de visitação pastoral para mim. Capelania hospitalar, eu simplesmente respondo pergunta, tá? E aulas bíblicas, você que é professor aí, eu simplesmente respondo pergunta. Tem ferramenta, gerador de imagem, transcritor de imagem. Às vezes você está lendo uma página na Bíblia, aí você não consegue anotar na hora, você tira a foto, bota aqui no transcritor de imagem e ele transcreve aquela página, tá? Descritor de imagem, você quer descrever uma imagem, né? Planner cristão para você ter mais rotina e assuntos aleatórios, porque a gente é cristão, a gente é filho de Deus, então a gente pode usar aqui até para receita de bolo, né? Tem treinamentos diversos, ó, de estudo bíblico, de materiais, de evangelismo 4.0, como as três melhores informações, geração, até mesmo geração de lucro, você que quer desenvolver na internet uma presença digital e, é claro, ser remunerado por isso, né? E diversos e-books, ó, que a gente vai colocando ao longo do tempo. Esse daqui é um livro meu, Carta Novo Convertido, que você pode usar para novos convertidos, tá? Vamos lá. É, eu vou aqui então para ministério e a gente vai para criador de materiais bíblicos. Eu posso subir aqui alguma coisa, algum arquivo, mas eu vou criar aqui um material. Então vamos ver aqui. Podem colocar os materiais que vocês querem que sejam criados, tá? Vamos ver aqui. Bom dia, discipulado infantil para crianças de 9 a 11 anos. Atrativo em 10 lições, pelo menos os temas. Vamos lá, eu posso pegar um tema como exemplo? Vou pegar um tema como exemplo, tá? Só para a gente criar um material bem específico, tá, Joelma? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Qual o título do material? Honrar pai e mãe, ok? E aí eu vou. Vamos pegar bem fora da casinha? Vamos pegar aqui logo um game? Um game sobre honrar pai e mãe, tá? Para que público será entregue o material?
crianças de 9 a 11 anos, filhas de pais e mães cristãos. Quais os principais conteúdos do material? Será o game interativo a ser usado. Não. Os conteúdos do material. Dicas e atitudes práticas que a criança de 9 a 11 anos pode utilizar pode adotar para desenvolver um relacionamento ainda mais bíblico de honra aos seus pais e mães, ao seu pai e mãe, com seu pai, não, de honra ao seu pai e mãe. Aos Qual, pais. qual o objetivo do material? O objetivo do material é utilizar. Eu acho que teu áudio está aberto. Pronto. Utilizar no encontro do próximo domingo de crianças em formato game, bastante lúdico, participativo e interessante para que as crianças aprendam sobre honrar pai e mãe ao mesmo tempo em que jogam. Gosto da denominação, vou colocar aqui Batista, né, como exemplo. E eu simplesmente clico aqui, ó. Então, ao invés de eu aprender sobre engenharia de prompt, de eu desenvolver tudo aquilo e tal, e aprender o que que é chain of thought, memory buffer, eu simplesmente faço isso. E ele cria aqui a sugestão do jogo. Presta atenção. Estrutura básica do game, honrar pai e mãe. Não dispersa não, tá, pessoal? Leia aqui, ó. Objetivo do jogo: explicar de forma simples e envolvente que o objetivo é aprender sobre como honrar pai e mãe através de atividades práticas e divertidas. A gente vai trazer uma história inicial, que é uma narrativa que introduz personagens e cenários do jogo. Talvez uma pequena cidade ou comunidade onde as crianças precisam ajudar os personagens principais a aprender lições importantes sobre honras. Personagens do jogo: protagonista, uma criança que representa o jogador. Os personagens secundários, os pais, amigos e conselheiros, como pastor ou professor. E os personagens bíblicos. Introduzir figuras bíblicas podem aparecer como mentores ou guias ao longo do jogo. Quais serão as missões? Aí ele diz aqui as missões e tal. O que que você vai fazer agora? Presta atenção aqui que eu vou voltar para o nosso mapa mental. Você vai usar os verbos de interação. Porque a IA não adivinha o que está na sua cabeça, né? Então, esse é o momento, tá vendo? Tá vendo como que não é uma invenção? Eu preenchi o formulário com as coisas que eu quis. E agora eu vou interagir com a IA da maneira que eu quero. Por exemplo, ampliar, reduzir, justificar, aprofundar, exemplificar, substituir, retirar. Esses são os verbos de interação. São os seus verbos amigos. O que que a gente vai fazer agora? Assumindo que essa daqui é a rota que eu quero, eu vou agora desenvolver o jogo. Então, por exemplo, adorei. Lembrando, eu posso subir aqui um arquivo para ele aprender mais sobre honrar pai e mãe, se eu tiver alguma coisa sobre isso. Adorei. Vamos agora aprofundar as partes do jogo. Vamos focar nesta parte. Aí eu falo da história. Quero que você escreva a história em cerca de 1.500 palavras, assumindo que deve se conectar ludicamente com
histórias bíblicas. Portanto, após escrever a história, aponte-me quais livros da Bíblia, livros e pessoas da Bíblia, ela se refere. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar as partes desse meu game. Tá claro? Eu vou criar as partes desse meu game. Ele não me sugeriu usar uma história como base do game? Então tá aqui, ó. Na encantadora Vila Esperança, situada entre colinas verdejantes e um rio cintilante, lembrando, ele está falando com crianças de 9 a 11 anos, tá? E vivia uma comunidade unida e alegre. As ruas eram sempre cheias de vida, crianças brincando, vendedores oferecendo seus produtos, famílias compartilhando momentos de alegria. No centro dessa vila morava um garoto chamado Davi. Ele era um menino curioso e bondoso, conhecido por seu desejo de conhecer os outros. Davi tinha muitos amigos, mas seus melhores companheiros eram Sara, uma menina destemida e inteligente, e Lucas, um garoto talentoso e sempre pronto para a aventura. Um dia, enquanto brincavam perto do rio, Davi, Sara e Lucas encontraram um baú enterrado na areia. Curiosos, eles abriram o baú e encontraram dentro dele um mapa misterioso, um livro dourado. Ao tocar no livro, uma luz suave emanou dele e as crianças ouviram a voz serena que dizia: Bem-vindos, jovens aventureiros! Eu sou Sabedoria, o guardião deste livro. Olha que legal. Este livro da honra, ele contém lições. Olha que envolvente isso. Lições ancestrais de como honrar nossos pais e viver em harmonia. Se aceitarem o desafio, vocês embarcarão em uma jornada para aprender e ensinar a cidade sobre o verdadeiro significado de honra. Empolgados, Davi, Sara e Lucas aceitaram o desafio. O mapa do baú revelou a existência de 5 pedras da honra. Pessoal, é muito incrível isso. Eu, como professor que tinha muita dificuldade em criar games, todo encontro meu eu posso ter um game. Cada pedra guardava um local específico, um local especial ao redor da vila. Aí vem a primeira pedra, a pedra da obediência, a pedra da gratidão, do cuidado, da comunicação, do perdão. Com todas as pedras reunidas, as crianças retornavam. Olha só, tem storytelling, é envolvente, é interessante. Isso tudo dentro do Theos, pessoal. E aí ele termina aqui a história, tá? Eu vou pular aqui porque senão vai ficar muito longo. As referências bíblicas ele traz. E vamos supor que eu adorei a história. Lembra que eu sempre posso usar meus verbos de interação, tá? Vamos aqui agora organizar o nosso jogo, ok? Eu quero agora partir para as regras do jogo. Adorei. Agora vamos para essas partes. Escreva em detalhes sobre como funcionará o jogo para eu aplicar no próximo domingo. E assim a gente vai. Personagens do jogo. Olha só a diferença que faz, né? É uma IA treinada em tudo que envolve o mundo cristão e uma IA treinada em criação de materiais didáticos inovadores e que está à disposição para vocês aí. Personagens do jogo. Aí vamos lá, ó. Ele coloca aqui os personagens, as missões, bonitinho. Olha aí, eu posso criar um quebra-cabeça, eu posso criar perguntas de múltipla escolha, eu posso criar desafio do enigma, né? E ele vai me dizer como é que eu vou aplicar no domingo. Ó, durante a aula de domingo, os alunos podem interagir com representações visuais desses personagens. Você pode criar um ambiente de sala de jogos, onde a gente realiza atividades físicas, realizando missões. Ok. Crie o script exato de como o game funcionará no domingo, inclusive a distribuição de tempo. Tenho 2 horas para aplicar o game. E a gente estrutura tudo. Tá vendo? Agora pensa só, se o teu ministério não é só o desenvolvimento e o ministério infantil para a sua igreja, mas ajudar outros ministérios infantis
de outras igrejas. Agora você pode criar games e ajudar outros ministérios infantis de outras igrejas também. Olha aqui, ele coloca o roteiro do jogo, exatamente como eu vou desenvolver o jogo. Olha que legal. Olha que massa. Posso criar medalhas de virtude das 5 pedras lá que ele colocou. E assim vai. Muito interessante, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer dentro do Theos. Mas eu quero fazer mais materiais, tá? E lembrando, me perdoem, pessoal, se eu estou sendo um pouco mais rápido, se eu não estou sendo tão detalhado assim na simulação de criar um material completo, mas é porque eu prefiro contemplar a diversidade das sugestões de vocês, né? Mas a lógica é a mesma, você gera a versão inicial no Theos e depois você vai usando os verbos de interação, tá? Ó, o Gladstone trouxe aqui, ó. Saúde mental na Bíblia para forças de segurança pública. Adorei. Vamos criar esse material? Vamos lá. Ah, eu vou, eu vou aqui atribuir algumas coisas, tá? Eu vou, por exemplo, trazer aqui um guia. Tudo bem, Gladstone? Um guia. Qual o título do material? Saúde mental para cristãos que trabalham em força de segurança pública. Ó, guia de saúde mental. Tá? Pode ser assim? Realmente importantíssimo. Para que público? Cristãos que trabalham em forças de segurança pública, polícias, guardas municipais e exército. Quais principais conteúdos, né? Eu quero recomendações, sugestões e boas práticas para o cristão desenvolver sua saúde física, mental e espiritual, física e mental. Ou seja, qual é o objetivo desse material? Cristão ter, vou colocar assim mais legal, hein? A paz que excede todo entendimento. Para aqui copiar o nosso apóstolo Paulo. Qual a sua denominação? Vou colocar aqui Batista, tá? Lembra sempre que o cristão 24 horas, ele observa também as doutrinas cristãs que podem variar, né? Então a gente coloca aqui Batista porque o público predominante aqui da FTBB é de batistas, apesar da FTBB também ter muito a contribuir e ter pessoas de diversas outras denominações. Vamos lá. Guia de saúde mental para cristãos. Tá aqui o guia. Introdução, a apresentação do guia, importância da saúde mental, versículo bíblico inspirador, a saúde espiritual, tá? A saúde mental, a saúde física, o equilíbrio entre trabalho e vida, testemunhos. Aqui é óbvio, você pode criar testemunhos. Você pode dizer isso, né? Ao invés de chamar de testemunhos, se você não tiver testemunhos, você pode subir testemunhos aqui, né? Você pode colocar casos fictícios, ok? Conclusão e recursos adicionais. Vamos fazer bem legal? Olha só. Vamos fazer aqui a seção 1, ok? Adorei. Lembrando, sempre posso pedir para ele substituir, tá vendo aqui os verbos amigos, né? Reduzir, ampliar, retirar, exemplificar. Eu só estou aqui numa simulação, ok? Adorei. Vamos agora escrever a seção 1. Quero que você escreva essa seção em cerca de 2.000 palavras. É sempre importante, pessoal, colocar uma extensão para ele, tá? Porque algumas pessoas chegam e pedem, aí falam assim: ah, mas ficou pequeno, mas você não pediu um tamanho. Então, a IA não tem a capacidade de adivinhar o que está na nossa cabeça. É sempre importante a gente colocar isso. Quero que você escreva em cerca de 2.000 palavras. Aí vamos lá, olha só. Observando
o seguinte: tom conversacional, como se um pastor estivesse orientando de maneira informal o leitor. Escrita fluida. Estou exemplificando, tá? Para vocês verem a versatilidade do Theos. Escrita fluida, que desperte desejo de continuar a leitura a cada parágrafo. Exemplos práticos que relacionam o trabalho de segurança pública com princípios, valores, pessoas e histórias bíblicas. E por último, recomendação prática do que fazer para saúde espiritual, mental e física. Pronto. Lembrando, Felipe, eu não tenho ideia. Você está fazendo esses prompts assim super interessantes, mas quando eu for usar o Theos, eu não vou ter essa ideia que você teve. Você pode ter ideias melhores. Como? Enquanto ele escreve aqui, ó, engenheiro de prompt. Vou te dar um exemplo, tá? Você vem aqui no engenheiro de prompt e você pode fazer o seguinte, ó. Quero escrever essa parte abaixo do meu guia. Aí eu vou colocar aquela parte lá. Aqui, ó, saúde, blá 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 blá, blá, né? Tá aqui, ó. Não é isso? Essas três aqui, não é? Cria um prompt completo e estruturado para eu usar no criador de materiais bíblicos do Theos 24 horas. Então, você não precisa ser engenheiro de prompts como eu sou. Eu crio IAs, já criei 14 IAs, eu tenho conhecimento de engenharia de prompt. Você simplesmente gera aqui, ó. E observa que o prompt completo é até mais completo do que o que eu fiz aqui como uma mera simulação. Olha só, olha o tamanho desse prompt. O que é um prompt? É um comando. Tá vendo? Então, você não precisa estudar engenharia de prompt, você precisa orar, jejuar, ter relacionamento com Deus e guiar de acordo com aquilo que move o seu coração. Então, ele escreveu a seção 1 do meu guia que eu falei sobre saúde espiritual. Olha como ele escreve. Eu não pedi para ele escrever num tom conversacional, como se fosse um pastor. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Você está lendo esse guia porque, como muitos de nós, você busca não só proteger e servir a sociedade, mas também nutrir sua alma. Meu desafio diário de trabalhar nas forças de segurança pública. Hoje quero conversar com você sobre a importância da nossa fé. E não apenas aos domingos na igreja, mas em cada dia, em cada turno, em cada situação que enfrentamos. Olha só a ideia de customização, relacionando Bíblia com segurança. Olha aqui, ó. Imagino que em muitas ocasiões você já se deparou com situações que testaram seus limites, que esgotaram suas forças e até mesmo abalaram sua esperança. Nesses momentos, lembre-se do que Jesus nos prometeu. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. É essa paz que devemos carregar em nosso coração. Uma paz que nos permite enfrentar qualquer tempestade com serenidade e confiança. A fé é o nosso alicerce. Pense em Davi enfrentando Golias, ele não confiou às próprias forças ou na armadura pesada em que lhe foi oferecida, mas na proteção divina. Assim devemos agir confiando que Deus está ao nosso lado em cada patrulha, em cada chamada de emergência. Tá vendo?
Olha aqui, ó, práticas devocionais, aplicação. Lembrando que nós não estamos sugerindo que você simplesmente copie e cole, entregue para as pessoas esse guia. E nenhuma outra coisa que você faz no Theos. Nós recomendamos que você use como ponto de partida. E você é o autor disso. Por quê? Porque você conduziu o Theos a te entregar o que ele entregou e você vai usar o Theos como ponto de partida para você levar isso aos seus irmãos em Cristo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Eu quero criar mais materiais aqui. Estão gostando desse estilo de interação nosso? Em que eu estou vendo os temas de vocês e criando os materiais? Tá funcionando? Porque se não tiver legal, só me avisar, tá, meus irmãos? A gente está aqui para contribuir, tá? Deixa eu ver aqui mais sugestões de materiais. Eu vou tentar variar, tá, o estilo de material. Ó, histórias bíblicas e jogos bíblicos. Eu já criei o jogo, então, Marília, se você me permitir, eu vou criar um resumo de uma história bíblica, pode ser? Ó, resumo do material. Resumo do livro de Jó, tá? Eu vou criar em formato de resumo, tá? Para qual público será entregue? Vamos supor. ah, Qual público vocês querem? Vamos pegar um público bem assim. Adolescente? Oi? Adolescente? Adolescentes. Adolescentes. Eu não sei mais qual é a faixa de idade dos adolescentes, né? De 9 a 18? 9 a 18. Que eu ainda não cheguei nessa fase aqui em casa. Eu ainda não cheguei nessa. Quais são os principais conteúdos do material? Aplicação da vida de Jó para adolescentes, especialmente para, né, aplicação da vida de Jó para adolescente. Qual o objetivo do material? Adolescentes entenderem que, apesar dos desafios e perdas na vida, Deus está com eles em todas as situações. E, não, Deus está com eles em todas as situações. E nada tem a temer, mas é importante louvar a Deus acima de tudo. Com a sua dominação, vou colocar aqui Batista e pronto. Ele não vai me gerar um resumo do livro de Jó somente. Ele vai me gerar um resumo do livro de Jó que se comunique com adolescentes com ênfase na questão das perdas. Você tem noção disso? A gente para de pegar materiais genéricos e a gente desenvolve materiais, vamos chamar assim, alfaiates. O que o alfaiate faz, né? Quando a gente vai comprar um terno, um vestido, ele faz o terno para o nosso corpo, ele faz o vestido para o nosso corpo. Então, ele gera aqui uma sugestão alinhada com os adolescentes. Vou dar um exemplo prático. Agora eu vou pegar aqui o engenheiro de prompt, tá? Não, calma aí, deixa eu voltar aqui que eu vou pegar o trecho que eu vou escrever. Ah, vou pegar aqui esse trecho 2 aqui, porque a introdução fica muito fácil de fazer, né? Olha só, quero elaborar um prompt completo e estruturado de um resumo que estou escrevendo no robô, no assistente criador de materiais bíblicos sobre o livro de Jó para adolescentes, especialmente para ensiná-los sobre perdas e confiança em Deus. A parte que escreverei
É essa. Gere o prompt completo para um texto de cerca de 1.500 palavras. Tá claro isso, gente? A primeira interação que eu fiz foi só o formulário. A segunda interação que eu fiz foi o formulário com verbos de interação. A terceira interação que eu fiz agora é formulário com engenheiro de prompt. Olha o tamanho dessa interação. É óbvio que eu posso copiar, né? Revisar e tudo mais. Eu estou aqui só num exemplo. E a gente vem aqui para o livro de Jó. E eu simplesmente colo, ok? Simplesmente colo. E aí ele vai lá e faz o roteiro dessa parte. E aí eu simplesmente peço para ele escrever. Escreva essa parte em cerca de 2.000 palavras. Pronto. Olha aí. Figura de Jó. Jó é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia. Seu nome é sinônimo de paciência e perseverança. No livro de Jó encontramos um homem que não é apenas um personagem, mas um arquétipo espiritual. E tá vindo, né? Tá vindo aqui bonitinho, tá? E ó, descreve o contexto de Jó, vai mostrando, né, as coisas relacionadas a Jó e assim vai. Aí você poderia dizer: "Ai, Felipe, mas eu queria que ele criasse uma situação concreta para adolescente." Adorei. Quero adicionar uma parte nova nessa sessão sobre caso concreto para adolescente, em que eu mostro, em que eu relaciono a história de Jó com uma situação cotidiana enfrentada pelo adolescente de perda, né? Situação cotidiana de perda enfrentada pelo adolescente e como ele pode lidar a partir dos ensinamentos de Jó. Então ele vai criar uma sessão nova. Uma sessão não, um tópico novo, é aquilo, ó, ampliar, né? Posso até colocar aqui, ó, criar. Esses são seus verbos amigos. Tá vendo? É diferente você usar uma IA genérica que ela sai cuspindo um monte de informação. Aqui você faz algo autoral seu. Pensa comigo, é impossível de eu interagir com o Theo 24 horas igual a Eliane, igual a Vânia, igual a Sidney, igual a Marília. Então é nesse diálogo, nessa interação que a gente gera algo que é único nosso. E a gente vai interagir orando, jejuando, lendo a palavra, entendendo qual é o contexto que a gente vai usar essa IA. E ele traz o caso concreto para o adolescente. Olha aqui, ó. Olha que legal. Para eu ministrar para os adolescentes. Aqui tem uma mini ministração. Olha aqui, ó. Aceitação e reflexão. Imagine adolescente se ver isolado dos amigos após uma mudança de escola, enfrenta a dor de separação dos pais. Assim como o Jó que enfrentou a perda de sua família, saúde e bens, esse jovem pode se sentir destituído, questionando por que tu está passando tais dificuldades. E aqui o exemplo de Jó pode servir como uma forte inspiração e orientação. Olha só. E ele traz um exemplo prático. Você pode debater isso. Você não precisa pegar um exemplo de um adolescente que está na sala naquele momento. Você pode usar uma situação fictícia. E essa situação fictícia, de alguma maneira, tocar o coração e ajudar quem está passando pela situação real. Considere Maria uma adolescente que se mudou para uma nova cidade, se conta deslocada na escola. A Maria experimenta solidão e tristeza, questionando por que está passando por essa situação. Inspirada, Maria decide aceitar a sua nova realidade, começa a procurar amigos e vai. Eu poderia colocar aqui, ó, agora é uma situação de morte dos pais. Como lidar com isso? Eu não sei se alguém aqui tem isso na ponta da língua. Honestamente, eu não tenho. Sabe? O que eu
faria para abordar esse tipo de situação? Teria que orar mais, jejuar mais e depois usar a IA para entender melhor como abordar isso. Que eu sou humano, finito, e eu não sei nada, não tenho competência para nada, tudo depende de Deus. E aí, se eu uso a IA orientado por algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e reviso o que a IA faz, melhoro o que a IA faz, conduzo o que a IA faz, o resultado é incrível, né? Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final. É óbvio que se vocês tiverem perguntas, a gente vai responder todas aqui. Podem colocar perguntas, mas eu quero te convidar, né, a dar esse passo no TEOS 24 horas. Essa IA treinada, desenvolvida aqui dentro da nossa parceria com a FTBB. É um, é um aplicativo incrível, é um aplicativo de cristãos para cristãos, em que de fato você tem uma preocupação de ser tudo muito ético, muito autoral. E não é à toa que, diferente dessas IA genéricas, nós temos travas para pessoas não usarem para coisas erradas. É um ministério que você pode estar abençoando também, mas principalmente é algo que só vem a somar, seja no seu estudo, seja naquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Estudo bíblico, orações, música, grego, hebraico, aramaico, sermões, defesa da fé, devocionais, Bíblia, poesias, escola bíblica e muito mais. Teos é para igrejas, é para cristãos, é para associações religiosas. Você passa a ter todos esses assistentes agora, a todos, com uso ilimitado, né? A gente tomou o cuidado de não colocar por créditos. A gente até no futuro vai colocar por créditos. A pessoa usar os créditos, aí ela precisar fazer um novo investimento. Porque é muito caro disponibilizar uma IA, né? Se você der o bom dia para IA, isso gera uma despesa. Você tem noção disso? Eu não sei se você já viu algumas notícias assim, né? Que o dono do chat GPT estava falando que os computadores estavam derretendo. E isso daí não é alarme, não. Todo uso gera custo. Nenhuma IA é livre de custo, sabe? Então, hoje você tem a opção de entrar com uso ilimitado. Então, algo que você pode usar à vontade no seu ministério. Você também tem treinamentos aceleradores. Esses são os treinamentos atuais, mas a gente periodicamente faz novos treinamentos e disponibiliza lá. A gente disponibiliza inclusive com um mapa mental para você aplicar. Tem e-books, esse daqui é o nosso e-book para você receber novos convertidos, mas tem outros e-books que nós estamos criando. É incrível o que tem lá. Olha aqui, os assistentes, ferramentas, tudo ilimitado. É uma IA com treinamentos. Temos encontro de suporte. Então, tanto eu quanto a minha equipe de engenheiros de prompt, nós damos encontros de suporte. Você não precisa parar a sua vida para aprender sobre IA. Você pode simplesmente usar, né? E isso daqui a gente vai te ajudar a extrair, né? A gente está aqui num contexto de aula, então tem muito mais um caráter expositivo, mas nos encontros é um caráter muito mais interativo, em que você pergunta, a gente ajuda. Eu queria gerar um material disso e me ajuda com a estratégia, com prompt. Apesar de ser uma plataforma que está sediada nos Estados Unidos, a gente teve o cuidado de colocar em real. A gente cria sempre coisa nova, tá? A gente está liberando sempre assistentes novos e você vai entrar como fundador, né? Que é a melhor condição de valor, né? De investimento e é o acesso ilimitado. Então, todos esses assistentes aqui passam a viver te ajudando no seu ministério, não é te substituindo, é contribuindo para você levar a palavra de Deus para outras pessoas, tá? Então, aí, todos esses materiais aqui de treinamento, isso daqui é muito legal. É muito mais barato que o chat GPT ilimitado, né? O chat GPT ilimitado é um valor grande. Mesmo o chat GPT limitado, né?
dá US$ 20 por mês, dá mais ou menos R$ 120 por mês. É muito mais barato e você tem a oportunidade aí de abençoar o ministério, tá? Então a gente quer te chamar a dar. Você pode testar, se você achar que não é legal, que não vai te ajudar, não tem problema. E a gente devolve o seu investimento, óbvio, né? A gente está aqui numa relação de confiança mais profunda, até por conta da nossa vida em Cristo, tá? Então, a gente quer convidar você a dar esse passo e vamos também, obviamente, tirar todas as dúvidas que vocês colocaram aqui no chat. E a Tem gente, muita dúvida. tá? O Eu vou, povo está perguntando, Felipe. eu vou seguir aqui o chat, porque senão eu me perco. Isso, vai Peço lá. também perdão se uma ou outra pessoa não colocou o tema e a gente não conseguiu fazer o material, mas é porque a minha preocupação da gente também não ir muito longe na nossa Além aula, do. né? Mas a Uhum. lógica é a mesma, né? Eu acho que a lógica. Isso, a Esse- assinatura do TELS, e você pode usar de maneira ilimitada, tá? Isso. O curso de formação para ler para criança, faça para criança. Ah, sim, inclusive nós temos, Marília, no TELS, é porque não foi o foco do nosso encontro, né? Mas nós temos no TELS aqui, ó, o criador de aulas bíblicas, inclusive em homenagem à professora Eliene. Ela que falou, olha aqui, eu queria um desse, Tem que ter. né? E aqui ele é muito legal porque você simplesmente responde pergunta, ó. Vamos estruturar sua aula juntos? Aí eu vou falar aqui igual carioca, tá? Bora! Bora. Bora. E aí eu só respondo perguntas e ele vai criar a aula inteira para mim. Vamos supor, vou dar uma aula sobre A perdão. queda. Ah, desculpa, podia ter colocado a Ah, queda, né? vou Eu dar aula respondo domingo sobre a perguntas. queda. Ó, o público, o contexto, então, e lembrando, talvez seja bem óbvio para todo mundo aqui, mas não custa dizer. Por mais que tenhamos um chamado para sermos mestres, evangelistas e tudo mais, a gente no dia a dia a gente acaba que dá aula também, né? É, Felipe, estão perguntando se pode fazer a assinatura pela instituição, pelo CNPJ. Pode. Quando a pessoa vai se inscrever, ela tem a opção de incluir ou CPF ou CNPJ, tá? Pastor Ézio Moreira, de São José dos Campos, que perguntou. Show. Ó, a Marília perguntou, ó, há muito questionamento de professores a respeito do uso de IA, no que diz respeito à ética no uso de materiais, imagens, conteúdos de outros. O que diremos a eles? Bom, eu não sei qual é o questionamento, eu precisava saber qual é o questionamento, então vou te dar uma resposta geral. A IA é algo muito novo, tá? E tudo que é novo gera desconfiança. Pega na década de 90, quem é mais antigo vai lembrar, a internet quando surgiu. Muita gente achava que a internet era uma coisa melhor não usar, melhor ficar longe, né? O que tem aqui não é legal. E muita coisa na internet não é legal, a gente sabe. E na IA também não, né? Principalmente essas IAs genéricas. O que faz com que seja ético é o uso, né? Agora, geralmente quem tem é, receios de usar IA é porque está nesse momento de transição e que provavelmente nunca usou a IA de um jeito profissional, uma IA treinada, tá? E é normal, assim como na década de 90 as pessoas não tinham usado a internet e tinham esse receio, tá? Mas dentro do TELS, você aprende a usar de maneira 100% íntegra. E nós damos suporte para isso, tá bom? Tem limite, tem período de teste? A gente tem um período de garantia de 7 dias, mas do fundo do meu coração, você não vai querer largar o TELS, não. Ah, Mas eu não largo, não. 7 dias, né? Eu faço tudo com o TELS, eu faço plano de aula, eu faço dinâmica, eu faço jogos para aplicar na sala, na administração de uma aula.
Eu desenvolvo meus temas a partir de palestras, as lives da Faculdade Teológica, eu desenvolvo os scripts, os roteiros, tudo na live, no TELS. Gente, é uma infinidade de coisas que você pode fazer e você ganha tempo. Você ganha tempo. Isso é o mais impressionante, porque você vai gastar tempo fazendo o operacional, quando o TELS pode fazer para você. Então, você vai estudar o assunto, você vai se apropriar daquilo que você está desenvolvendo. Você prova. Você deu uma aula, viu, professor? Você deu uma aula ali e aí você quer aplicar uma prova, você fala para o Theus, Theus, elabora aí uma prova com 5 alternativas, me dá a justificativa da resposta. É coisa boa demais. Então, sim, vale a pena. Vale muito a pena. Tá aí. Ó, o Wallace perguntou, ele é só site ou terá app? Ele é um app que funciona Uhum. via web, via navegador. E você pode usar tanto no celular, quanto no tablet, quanto no computador. Tá bom? Só não pode deixar a criatividade de lado e acomodar-se apenas na IA. É preciso que uma ferramenta para atingir seus objetivos. Exatamente. A gente nunca pode deixar se substituir pela ferramenta. Tem cristãos que pararam de ler a Bíblia, né? E assistem conteúdos de YouTube somente. Tem cristãos É que verdade. pararam de orar, pararam de fazer devocional, se substituíram por ferramentas há muitos anos, né? Então a gente nunca pode substituir aquilo que está dentro da palavra de Deus, né? Mas posso contribuir com essa resposta Claro, em claro. relação à criatividade? Ele não inibe a minha criatividade. Ele me dá insights, me dá outros insights. Ele me dá mais criatividade. Então, você está ali querendo fazer uma atividade, você não tem uma ideia, ele te dá uma ideia e você, opa, que ideia boa! Aí você vai desenvolver mais a Uhum. partir daquela ideia. E aí você vai interagindo ali com o Theos e ele vai trabalhando de forma que aquela ideia primeira que ele te deu, agora tem a sua cara, o seu jeito, tem o seu público ali evidenciado. Então, eu acho que não tolhe a criatividade, não. Ele dá insights, muito mais insights. E aquilo, né? Tecnicamente, se eu estou usando aí buscando o Espírito Santo, orando, aquilo que a IA me dá, o Espírito Santo vai me trazer o discernimento e o convencimento do que deve ser usado ou não usado, do que deve ser melhorado ou não melhorado, né? A assinatura é Você- anual? É anual, tá? As IAs têm muitos custos e seria, assim, inadequado fazer uma assinatura vitalícia, por exemplo, porque os custos eles seriam vitalícios. Então, é uma maneira do aplicativo ser sustentável, tá? E é real, né, Felipe? Não é dólar. É As dó. outras IAs são pagas em dólar. Então, É. o ChatGPT, se eu não me engano, são US$ 20. Uhum. Então, Não, conversa isso aí, minha custa em gente. dólar, tá? O custo que a Pois gente tem é. de equipe de uso da IA é em dólar. O Cristiano colocou aqui no painel para nós que na época dele era COBOL, Pascal, Basic, que evoluiu bastante, né? E que a internet na época dele era de escada, caía toda hora. Ei, Cristiano, você está se revelando aí a sua idade. Aí. A Flávia perguntou se ela falou que vai dar uma palestra para líderes e pastores, se ela pode compartilhar o link das aulas para sugestão do Acadêmico 24 horas. Deixa eu ver se eu entendi. Você vai dar uma palestra e você vai falar do TELS 24 horas? Se sim, Demorou, né? Uma benção, muito, demorou. tá? Muito obrigado. Divulguem, minha gente, divulguem o TEL nas suas igrejas, divulguem o TEL para a sua liderança, divulguem o TEL para os professores da sua escola bíblica. O TEUS não é propriedade restrita, exclusiva, não. Nós estamos fazendo essas aulas para fazer exatamente isso, para compartilhar essa ferramenta incrível e socializar o conhecimento. Nós queremos que o nosso povo seja alfabetizado dentro das melhores tecnologias e a ferramenta TELS 24 horas, ela vem com essa proposta. Você pode fazer a mesma coisa que foi feito aqui, as mesmas orientações que o Dr. Felipe deu aqui lá no chat
GPT, lá no Gemini, lá no Copilot, em qualquer outra ferramenta. Só que o resultado é diferente. Por quê? Porque o TELS, ele é treinado, ele é preparado para o público evangélico. Isso aí. Tô certo ou tô errada, doutor Felipe, pastor Isso. Felipe? Tá certíssimo. Ó, a Ana falou que faz slide, substitui o Canvas. Não, o Canvas Não. um aplicativo de design, né? O Telsa é um aplicativo de conteúdo, tá? Mas estamos desenvolvendo novos assistentes que são de design também, só que eu não posso prometer isso agora. Seria inadequado, Agora, Felipe, o tá? TELS te dá o roteiro para o Canvas. Sim, Você sim. quer fazer uma aula, você pede para ele, me diz aí quais são os tópicos dos meus slides. Ele te dá Uhum. e você só vai ilustrar lá no Canva. Eu faço isso. Eu consigo acessar a imagem do dispositivo a partir do meu login? Consegue, mas o uso é individual, tá? Então não pode ter uso compartilhado. A assinatura do CNPJ permite quantos usuários simultaneamente? Um apenas, tá? A assinatura é individual, tá, pessoal? Não, não, assim, por esse valor, né? Se a gente tivesse 20 pessoas usando o mesmo login, isso tornaria totalmente inviável, Insustentável e tá? antiético também, né, gente? Sim. A Ah, assinatura é então, individual, assim, tá? assinatura individual, o valor é um valor precário, né, diante dos custos que a gente tem. É um valor que não paga uma pizza, 49 por mês não paga uma pizza. Então, incentive os seus líderes a usarem, a investirem. Isso é um investimento, tá? Uhum. Tem como preparar estudo bíblico em Libras? Se você puder elaborar um pouco mais a pergunta, Josi, porque eu não sou tão expert em Libras. Se você precisa das imagens visuais, não vai ter como, mas me conta um pouco sobre isso, para eu te dar uma resposta um pouco mais segura, tá? Ele já está no menor preço, pessoal, mas vale muito a pena, tá? Vale Ou muito. seja, não tem desconto, Alice. É, Não ó, tem Flávia, cupom de muito obrigado, desconto. hein? Flávia tá falando que vai indicar. Muito obrigado, Flávia. Deus abençoe, tá? Indica mesmo. Flávia é nossa querida aí de Minas Gerais, líder, que tem um grupo muito bom de professores sob a sua liderança, então agradecemos. E o professor doutor Esdras Queiroz, nosso presidente, está dizendo aqui que quem tem problemas, quem quer saber mais alguma coisa sobre TEA, a Faculdade Teológica, nós temos o Centro de Referência, Estudo e Pesquisa em Musicoterapia, que é o CREPEM, e todo o material que vocês precisarem, a gente pode orientar dentro do contexto da neurodivergência, dos nossos acompanhamentos e aconselhamento e atendimento a crianças e pais neurodivergentes, pais atípicos. Tá? Então, nós temos uma clínica de musicoterapia que hoje atende 170 crianças e tem muito material para profissional qualificado, tá bom? E aí ele deixa aí o contato da nossa coordenadora, professora Sara. Isso Eu aí. vi que teve gente perguntando sobre se é possível fazer a recursos, atividades para a TEA. É Sim, possível, né, sim. professor? Normal. Por exemplo, eu vou atender adolescente de 9 a 12 anos com TEA. É só eu informar isso. E ele vai ajudar. Fiz a assinatura, já posso acessar? Pode sim. É só você seguir os passinhos que chegam no e-mail e aí você já vai acessar os próximos minutos aí. É só seguir os passinhos lá e vai ser uma honra. Muito obrigado pela sua confiança. Professora Eliane, eu acho que eu respondi tudo. Eu acho que foi. Gostaram, meu povo? Me diga aí nos comentários, aqui no chat, se gostaram da aula. Querem outra aula? Eu acho que está faltando uma aula aí, professor, sobre elaborar sermão. Elaborar sermão, elaborar estudo, Nossa, ia ser legal, né? né? Tem Porque a umas gente. coisas muito interessantes, ó. Livro, sermão, materiais Então, evangelísticos, tem umas coisas legais, mas fala aí pra gente, pessoal. diga aí, qual o próximo tema que você acha que a gente deveria trazer aqui como uma aula gratuita? Não, não cria imagem?
Ele cria imagem, mas se ela está querendo a imagem no sentido de design, aí não, tá? Ele não é um design. Ah, Mas se a pessoa quer uma livro. imagem, vamos supor, cria uma imagem de Jesus, fictícia, óbvio. Pode ser criado. Ô, professor, vamos ter que trazer o Superbook para dentro do TELS, viu? Porque o pessoal está querendo criar livros. Olha, livro é muito legal, hein? Muito Doutor Felipe legal. tem uma ferramenta, tem uma IA que é o Superbook, que é um criador de livros best-seller. Vamos trazer esse assistente para dentro do TELS, viu, professor? Aí, vamos sim, vamos sim. É isso aí, meu povo. Vamos concluindo aqui, né, doutor Felipe? Isso aí. Pessoal, Eu, muito obrigado, tá? Uma honra estar aqui com todos vocês e uma felicidade da gente estar juntos nessa nova era aí que se apresenta para todos nós com a inteligência artificial. Pois é, então, muito obrigada. Agradecemos a você que esteve conosco até agora. Essa é uma iniciativa da Faculdade Teológica em parceria com o Dr. Felipe. Dr. Felipe é o nosso parceiro, tem nos ajudado. E vou deixar aqui em primeira mão para vocês que em outubro, no período, na última semana de outubro, nós vamos ter o segundo simpósio luterano e o segundo Congresso Internacional da Reforma com a apresentação de trabalho. Então, se você tem interesse de apresentar, publicar, se você tem um artigo, se você é pesquisador, então é uma oportunidade para você apresentar trabalhos. Na partir da próxima semana, nos nossos sites, no nosso Instagram, nós vamos estar divulgando o edital para apresentação de trabalho. Então, se liga e participe. Divulgue também, tá bom? Muito obrigada, doutor Felipe. Receba um abraço da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Obrigada pela sua interação, pelo seu apoio, pela sua parceria. Que Deus te abençoe. Até a próxima, meu povo. Deus abençoe. Tchau, tchau.